Câmara Total de volta e o Em Pauta de hoje é com o líder de governo aqui na Câmara, Luiz Rossini, formado em administração com especialização em orçamento e contabilidade pública. É mestrando em planejamento energético e meio ambiente e preside aqui na Câmara a Comissão Permanente de Meio Ambiente. Está no 5º mandato, o 2º consecutivo, autor de dezenas de leis. E uma que eu vou abordar daqui a pouco é a Lei do Pancadão, que limita o ruído nos bairros da cidade e em época de isolamento social, a lei mais do que nunca deveria ser respeitada, já que está proibido as festas com aglomerações. Primeiro, Rossini, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Em Pauta dentro do Câmara Total. E a primeira pergunta que eu estou fazendo para os vereadores: como tem sido, no meio desta pandemia, as reuniões extraordinárias de forma remota? Cada parlamentar na sua casa. Obrigado novamente por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Gabriel. Uma alegria e um dever, né? Vir aqui e prestar contas. Para ser sincero, tem sido um aprendizado novo, né? Para todos nós. Saber que o uso da tecnologia, né, permite você manter a atividade da Câmara, inclusive as reuniões à distância, isso é algo inédito. É a primeira vez que a Câmara de Campinas e as câmaras em geral, porque essa prática está se reproduzindo em todas as câmaras, inclusive no Senado, na Câmara Federal. Tem sido uma experiência nova, mas, assim, para ser honesto, falta aquele contato, o embate, o presencial. Eu acho que para essas reuniões da Câmara dá mais qualidade até, né? Intensidade, calor. Eu sinto saudades, né, do plenário. Esperamos que em breve, né, possa diminuir aí a taxa de contágio, principalmente aqui na cidade de Campinas, ainda na zona vermelha, que daí possa voltar essa reunião. E mês de julho, geralmente recesso parlamentar, esse ano atípico, vocês estão trabalhando. Claro, eu acho que é o mínimo que a Câmara podia fazer, no sentido de continuar a sua atuação nesse momento de pandemia, porque a cidade não para, os problemas não cessam e a demanda da população é contínua. Então foi uma decisão acertada da Câmara de suspender o recesso e estar aí no dia a dia da cidade atuando e cumprindo o seu papel. Sobre estas demandas que o senhor falou, no mês de maio você propôs a criação da Comissão Intersetorial com diretrizes para a abertura gradual das atividades econômicas. Ela é composta por quais representantes, quais atitudes são tomadas? A ideia é que a decisão de como Campinas vai retomar a sua normalidade, já que hoje já tem um termo que é o novo normal, né? Porque a normalidade de Campinas não será a mesma quando a gente iniciou a pandemia. As organizações, né, empresas, as pessoas, os próprios órgãos públicos hão de rever muitos dos procedimentos. Vão ter que se readequar. Se readequar. Mas, particularmente, a ideia é chamar os setores da sociedade, os setores empresariais todos, que têm demandas específicas e que estão vivendo essa realidade da pandemia de formas diferentes, para que eles possam indicar representantes, para que quando Campinas for retomar o processo de abertura, a gente possa fazer direcionando as ações com as características que são peculiares de cada setor. Setor empresarial, setor educacional, no educacional as escolas particulares, por exemplo, de educação infantil, que tem uma realidade, uma característica diferenciada, o setor do comércio, bar e restaurante, o setor de transporte, as universidades. Enfim, a ideia, as igrejas, é que a gente tenha representantes desses segmentos para pensar como é que vai ser Campinas pós-pandemia, como cada setor pode se adequar e contribuir para a gente continuar a nossa vida cumprindo todo mundo a sua missão, mas incorporando algumas práticas que esse isolamento social nos ensinou, né? O distanciamento, a higienização de mãos, o controle de acesso, frequência nos ambientes. Então a ideia é juntar todo mundo e de todos os setores para pensar isso. E é importante
essa ajuda de todos, essa conversa, essa discussão, para que no futuro não se deturpe as coisas, porque essa luta não é saúde versus economia, acho que é importante salientar isso, sim. Né? Exatamente. E a ideia, se você faz e toma as decisões vamos chamar assim, num grande conselho, todo mundo que participar e os segmentos ali representados vão ser corresponsáveis, né, com aquilo que for decidido. E vão saber também entender, compreender por que algumas medidas são adotadas. Obviamente, nesse conselho terá também representantes do atual comitê de monitoramento da Covid, né, para até ouvir dos técnicos da área de saúde, né, epidemiologistas, sanitaristas, quais são as preocupações que a saúde coloca nesse momento. Porque o objetivo é retomar a normalidade, mas, acima de tudo, protegendo a saúde e a vida das pessoas. O senhor citou na resposta anterior sobre o ensino das escolas fundamentais, ensino infantil. E é um assunto que preocupa bastante, né? Porque as escolas estão fechadas, municipais e particulares, somente com aulas via internet. E você chegou a se reunir com os donos das redes para ajudar em um protocolo e saber quais foram as demandas? Foi isso a reunião? Sim. Na verdade, esse segmento foi um dos primeiros impactados, porque o primeiro setor a fechar as atividades, encerrar atividades, foi de educação. Inclusive da educação infantil, que tem uma característica muito peculiar. As donas, diretoras de escolas se organizaram, existe um movimento que não é só no município, mas no estado e no Brasil desse segmento, e essas pessoas, profissionais da educação, né, elaboraram um protocolo, né, dizendo como é que essas unidades, essas escolas podem voltar gradativamente a receber crianças com todos os cuidados necessários, a proteção das crianças, dos trabalhadores, né, e das famílias. Nós fizemos uma reunião com o prefeito, eles encaminharam esse protocolo, ele foi muito bem avaliado por esse comitê de monitoramento. Por quê? Além da volta, porque essas escolas são empresas e são geradoras de emprego, elas têm folha de pagamento. E como as crianças não estão ficando lá, os pais, muitos estão suspendendo os contratos ou deixando de pagar as mensalidades. Né? Então, houve um impacto financeiro real, significativo, nesse segmento. Mandar a funcionário embora é uma das piores coisas. Eles têm procurado evitar isso. Mas muitas talvez não aguentem, né? Não suportem. E se fechar, sabe o que vai acontecer? Na hora que você voltar à normalidade, essas crianças vão ter que ser abrigadas pelo poder público. E a rede pública municipal hoje de educação infantil, ela é insuficiente para atender a toda a demanda. Então esse olhar, essa preocupação a gente tem que ter. Por isso eu apresentei uma moção, além da reunião que a gente fez com o município, endereçada tanto ao governador do estado quanto ao presidente da República, que possam pensar, né, soluções de natureza fiscal e do governo federal, até de apoio financeiro a essas entidades, para que esse segmento não paralise as atividades. E muitos dos trabalhadores que continuam trabalhando, que não tiveram suspensão, serviços essenciais e outros, têm filhos, têm crianças nessa idade e não tem onde deixar. Estão deixando com o avô, com o vizinho, às vezes contratando babá, e ainda não é a coisa mais adequada, né? Então, a ideia foi tentar encontrar uma solução o mais rápido possível para esse segmento. Com essa crise financeira das escolas, muitas entrando com pedido de falência, o senhor teme que no retorno, no segundo semestre, mais para o final, mês de setembro, outubro, a qualidade do ensino tende a cair? Qualidade não. Na verdade, porque principalmente a educação infantil é uma outra medição, né, monitoramento, mas a qualidade do serviço hoje dessas escolas é elogiável. Então não temos com relação à qualidade, não. O problema é que essas escolas vão passar por dificuldades, já estão passando financeiras seríssimas, né? Então precisava pensar uma forma de ajudar essas escolas a ultrapassar essa crise.
Ainda sobre o impacto da pandemia, todas as áreas elas foram afetadas pelo coronavírus, mas financeiramente muitas pessoas estão prejudicadas, né? Logo no início da pandemia, o senhor fez uma indicação ao prefeito Jonas Donizete para a suspensão do refis, do pagamento das parcelas sem multas e juros. É que surgiram outras despesas e aí o senhor entendeu que essa suspensão seria uma forma de ajudar as pessoas. Sim, e na verdade o prefeito até mandou um projeto para a Câmara que a gente aprovou, no sentido que aquelas pessoas que já fizeram o contrato de refinanciamento das suas dívidas e por alguma razão não conseguem cumprir aquilo que foi acordado por conta da crise econômica, né, derivada aí da crise do coronavírus, não fossem duplamente penalizadas. Porque o contrato que eles assinaram, se ele não pagar 3 prestações consecutivas, cancela o acordo e aquela dívida retoma com juros, correção monetária, né? Então seria uma dupla penalidade. E o prefeito mandou, atendeu, acolheu a nossa solicitação, mandou um projeto de lei para a Câmara, nós aprovamos, para dar um tratamento diferenciado para esse contribuinte que quer estar regular junto à prefeitura, que já tinha feito um acordo, mas que também está sentindo os impactos aí da pandemia e às vezes não consegue honrá-lo. Na área da saúde, no último mês, em junho, nós tivemos muitas reclamações sobre a falta do remédio somatropina na farmácia de alto custo, que fica aqui perto da Câmara, no bairro da Ponte Preta, para as pessoas com déficit de hormônio de crescimento, que é um medicamento que não pode parar de tomar. Quando você recebe essa demanda, qual que é o trabalho do parlamentar? O que você pode fazer para essas pessoas? Primeiro, entender e compreender o que é o medicamento, a quem se destina e o que significa, de repente, a pessoa não ter acesso a esse medicamento. Feito isso, nós temos que usar os instrumentos que o mandato dispõe, que a Câmara oferece. Nesse caso, nós fizemos uma moção apelando ao governador do estado e ao secretário estadual de saúde que tomassem as providências necessárias para agilizar a compra, distribuição e reposição nas farmácias de alto custo, não só da região de Campinas, da somatropina, que, como você falou, é um medicamento importante, principalmente para crianças e adolescentes que têm déficit desse hormônio do crescimento, né, mas que também atende mulheres que possuem uma determinada síndrome, né, e que não pode ficar sem um medicamento. Isso compromete muito a qualidade de vida e a saúde dessas pessoas. Então, como a gente recebeu a demanda, nós temos que bater na porta de quem é o responsável. No caso, é o governador do estado, e a gente fez isso buscando acelerar. É uma forma de você usar um instrumento político para alertar, cobrar e pressionar o governo estadual para tomar as providências necessárias. Na região noroeste, aqui de Campinas, bastante populosa, né? Está em fase final a construção do Centro de Saúde do Bassoli, que pode atender cerca de 10 mil pessoas. O senhor tem acompanhado as obras? Existe previsão de entrega? Ainda mais neste momento, o CS ele é muito bem-vindo, né? Nossa, aliás, assim, a conquista do Centro de Saúde do Bassoli é alguma das coisas que eu me orgulho de ter participado da luta, porque era algo que não estava no radar da Secretaria de Saúde, e aí com a pressão da comunidade fizemos várias reuniões. Agradeço a sensibilidade do secretário Carmen, do próprio prefeito Jonas, que entendeu que aquela população do Bassoli já vem sendo penalizada desde que receberam os seus apartamentos lá, né, no programa Minha Casa Minha Vida, e que são pessoas de todas as cidades, né, que nem se conheciam, de várias áreas, várias situações, foram levadas para lá para realizar o sonho da casa própria. E o sonho da casa própria se tornou um pesadelo, porque lá não foi preparado o ambiente com comércio, transporte, creche, escola. Tinha habitação, mas não tinha estrutura. E atendimento de saúde. Então, aos poucos, o poder público tem tentado levar essas condições para lá. E a saúde é fundamental. Hoje, os moradores do Bassoli tinham que ir no Centro de Saúde do Parque da Floresta, sobrecarregando a demanda lá e concorrendo com os moradores do Parque da Floresta, Parque São Bento, às vezes Itajaí. E aí conseguiu incluir no programa Saúde em Ação. A obra já está pronta, a chave já foi passada para a coordenadora do Centro de Saúde. Ele já está em fase final de
e de colocação dos equipamentos. E em breve ele vai estar atendendo a população do Bassoli, que merece essa atenção, porque saúde talvez seja o nosso maior patrimônio, e os moradores de lá merecem ser tratados também com dignidade. Uma conquista e tanto, né, para toda a região. Lei do Pancadão, mais do que nunca agora tem sido falada, sim, porque aglomeração, festa no meio da pandemia não pode, e esse assunto ele está à tona quase todas as semanas. Como é que você vê na prática a Lei do Pancadão dentro da pandemia? Primeiro, dizer que a Lei do Pancadão resolveu um problema que era terrível em Campinas. Essa lei é de minha autoria, mas eu tive também a colaboração do vereador Zé Carlos e do então vereador Tiago Ferrari, que subscreveram a lei, mas ela veio para enfrentar um fenômeno que estava crescendo, que era esse fenômeno chamado pancadão. Algumas pessoas equipam seus veículos com som potente e se encontram em praças, esquinas, postos de gasolina, e aí vara a madrugada com aquele som, infernizando as pessoas no entorno, interferindo no direito sagrado do sossego, do descanso, né? Muitas vezes comprometendo a saúde, porque muitas famílias com pessoas idosas, crianças, não conseguiam dormir. Além do ruído, o comportamento, né, que se vê nos pancadões é algo também condenável. Então o pancadão por si só já era um problema, um mal, e a lei veio para resolver. Com a crise, esse problema é agravado por aquilo que você comentou no início, né? Porque os pancadões atraem os jovens e há uma aglomeração de pessoas, e aí se expondo ao risco tanto de contrair o vírus, o coronavírus, quanto de transmitir o vírus, né? Então, nesse momento de isolamento social, isso é um crime contra a saúde pública. Aí, por ser autor da lei, eu recebi dezenas de reclamações e denúncias de várias regiões de Campinas. Sim. Encaminhamos uma solicitação, fizemos reunião com o prefeito e foi retomada, né, com a Guarda Municipal, em esquemas, em parceria com a Polícia Militar, INDEC, né, as ações de enfrentamento, combate do pancadão, que inclusive é uma medida de proteção às pessoas. Ninguém quer interferir no lazer de ninguém. Mas o seu lazer não pode sobrepor ao meu direito ao sossego, e nem o seu lazer pode me colocar em risco a minha saúde. Então, é uma medida de proteção à vida. E eu reforço aqui essa conscientização, né? A população de Campinas, estamos na zona vermelha aí dentro do Plano São Paulo, os números continuam crescendo na cidade, então conscientização de todo mundo utilizando máscara, distanciamento e sem os famosos pancadões. Na última semana, o senhor fez uma indicação ao Executivo para que a INDEC faça a implementação de uma lombada ou algum mecanismo para que o veículo ele reduza a velocidade em uma rua no distrito de Barão Geraldo. Esse é um pedido dos moradores. Como que chegou essa demanda até você? Na verdade, a gente tinha uma solicitação. Existe a rua Antônio Marascalchi, que liga o Jardim do Sol ao Solar de Campinas, em Barão Geraldo, né? E ela precisava de uma manutenção, estava com o pavimento muito ruim, um trecho até sem pavimento, e a gente conseguiu que a prefeitura fizesse a pavimentação de toda a extensão da avenida, da rua, né? Só que, na hora que você asfalta, que eles transformam um tapete, aí aumenta a preocupação da população, que a primeira providência que eles pediram é a instalação de sinalização de solo, obviamente, e de lombada. Então, nós formulamos uma indicação à INDEC, que a INDEC faça o estudo técnico adequado, né? Porque adote as medidas de proteção, de segurança do trânsito, que seja mais adequada para aquela via pública. Mas aquilo primeiro, assim, há mais de 40 anos as pessoas reclamavam e reivindicavam a pavimentação daquele trecho. Aí o pavimento ficou ótimo, as pessoas aproveitaram e excederam. Surge outro problema. Não só ali, por exemplo, no Jardim Ieda, Santa Lúcia, Vila Palácios, a prefeitura executou lá a canalização do córrego do Santa Lúcia e pavimentou as duas avenidas no entorno. Ficou um lugar maravilhoso, as pessoas caminham, andam de bicicleta, mas se tornou também local de racha, de moto e tal. E aí a população lá também está pedindo lombada. A gente fez essa indicação também, mas normalmente essas demandas chegam por moradores, pela população, né, que constatam o problema, a necessidade, encaminham o vereador e a gente usa os instrumentos que a gente tem, que é a indicação, para solicitar as providências do Executivo.
Falta de iluminação na Avenida Andrade Neves, próxima ao Balão do Castelo. O senhor também pediu providências ao Executivo nessa área. Na verdade eu tenho assim também uma atuação nessa região do Castelo, Guanabara, Chapadão, e hoje é uma região que já está dotada de toda a infraestrutura necessária. E ali você percebe que uma das principais queixas de parte da população era a questão da falta de iluminação, pela sensação de insegurança que ela gera e até pela possibilidade de algumas ocorrências, né? Então, como a prefeitura tem um programa aí de buscar iluminar toda a cidade, né? Eu coloquei para buscar priorizar também essa via com esse reforço de iluminação, que é para garantir a segurança, o bem-estar, o conforto da população que por ali passa ou mora no entorno. Vereador, para encerrar da minha parte, o que você espera do segundo turno, do segundo semestre agora do Legislativo? Primeiro vai ser um semestre atípico, até porque nós vamos estar com eleições aí que se avizinham, né? Mas nós vamos estar ainda finalizando esse momento de crise, né? A gente espera, vamos estar retomando as atividades e a gente não consegue ainda com certeza prever o que vai acontecer e como é que vai se dar esse novo normal. Mas eu prevejo, primeiro, muito trabalho para a Câmara e para os vereadores. Como eu disse, a cidade é dinâmica, a vida continua, os problemas vão se avolumando, né? Nós vamos ter muitos trabalhos e desafios. Por exemplo, nós precisamos ainda, do ponto de vista ambiental, ver se consegue finalizar o projeto de PPP para cuidar do resíduo sólido, do lixo da cidade, né? Nós estamos também discutindo na Câmara a proposta de PPP, a gente já que falou em iluminação pública, sim, com a possibilidade de reformular todo o parque de iluminação pública da cidade, com a perspectiva inclusive de instalar lâmpadas a LED, né, que conseguem dar a mesma luminosidade, são mais eficientes, com menor consumo de energia elétrica. Isso vai economizar recurso do município para investir em outros setores, né? Nós devemos entrar em operação a última estação de tratamento de esgoto, que hoje é chamada EPAR, né? Estação de Produção de Água de Reuso. Ela trata o esgoto e devolve para o rio e produz uma água que pode ser utilizada para diversas áreas, exceto para o consumo humano. Okay. Né? E ela está finalizada, no segundo semestre também deve entrar em operação, e isso vai dotar Campinas de capacidade para tratar 100% do esgoto. E aí, Gabriel, eu quero dizer que eu pessoalmente fico orgulhoso e feliz com essa obra, porque talvez você nem fosse nascido ainda, mas em 1989... Não era. Eu já era vereador e fui vereador constituinte, né? Eu participei da Câmara que elaborou a lei orgânica do município, que é a nossa Constituição Municipal. E eu coloquei na lei orgânica um artigo onde que, assim, obriga o município a tratar 100% do seu esgoto, num prazo que a gente colocou na lei. E esse artigo fez com que o Ministério Público entrasse com uma ação lá em 99 contra a Prefeitura, elaborou um termo de ajuste de conduta, apresentou um plano de saneamento e está se concretizando hoje. Eu fico feliz por ter contribuído com isso e muitas pessoas talvez não consigam entender a importância do tratamento de esgoto, do saneamento, né? Porque isso é qualidade de vida, né? Muitas pessoas adoecem, há muitas doenças associadas ao esgoto que corre em céu aberto e tal. E nós devemos no segundo semestre ter essa obra operando nessa estação, e eu fico feliz de lá atrás ter pensado algo que se tornou realidade quase 30 anos depois. Eu nasci em 1991, então eu agradeço, viu, esse artigo, porque eu já nasci torcendo aí para ter 100% do tratamento do esgoto. Muito obrigado pela sua participação, Luiz Rossini, e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, é sempre uma alegria estar aqui e um dever a gente poder conversar para prestar contas das ações do mandato. Um abraço. Vamos fazer o seguinte, então agora, rápido intervalo e na volta tem muitos assuntos, não saia daí.